Ao longo dos anos eu fui aprendendo muitos hábitos que eu fui utilizando na minha vida, fui anexando na minha vida, lendo livro, estudando, pegando de outras pessoas, até adaptando da minha própria vida, que no final das contas me tornaram uma pessoa muito produtiva em si. E quando eu estou falando de produtividade, já vamos alinhar aqui que eu não estou falando de ficar horas ali sentado, trabalhando na frente do seu computador ou fazendo o que você faz por aí. Não estou falando de tempo em si trabalhado. Mas eu estou falando, no final das contas, de resultado ali. Então, de conseguir concluir as coisas que você se propõe a concluir. Para mim, essa é a definição de produtividade. Eu sou uma pessoa produtiva quando eu faço o que eu me propus a fazer e consigo concluir isso de uma forma eficiente. Chegou um momento da minha vida que eu estava fazendo faculdade e empreendendo em 2 empresas ao mesmo tempo. E acredito que esse foi o momento assim que foi a maior loucura em si. A questão de não ter tempo nenhum para fazer nada fora as coisas ali que precisava ser feita, mas eu tive que me tornar uma pessoa muito produtiva e desenvolvi vários hábitos que eu fui implementando na minha vida que podem também te ajudar na sua jornada. Independente do que você faz por aí, todo mundo em si quer ser mais produtivo. Primeira coisa que eu notei aqui, que eu acredito que seja o ponto inicial, é você ter uma organização muito clara ali das tarefas que você precisa fazer ao longo dos dias. Então, você acordar e saber exatamente o que você precisa fazer. Essa organização de tarefas pode ser num caderninho, pode ser num software, num ClickUp, num Trello, pode ser no bloco de notas do seu celular, não importa. Mas você precisa ali ter uma lista de tarefas do que você precisa fazer diariamente, etc., das coisas que você precisa concluir, tanto no seu trabalho quanto na sua vida. E você precisa anotar essas tarefas. Acho que o primeiro erro que muita gente comete aí é não anotar o que precisa ser feito. Então, por exemplo, vai chegando demandas no trabalho, anota às vezes tudo separado, num papelzinho, ou um pouco no bloco de notas, ou numa nota, vai dependendo da cabeça. Eu, pelo menos, tenho uma memória horrível e eu não lembro de nada do que eu preciso fazer que não esteja anotado. Então, meu dia é guiado meio que pela minha organização ali de tarefas. Eu faço no ClickUp, que é um software, e também faço na mão, tem alguns métodos que eu vou mostrar aqui para você, mas você precisa ter um lugar onde você organiza as tarefas do dia ali. E aí, como que eu faço essa organização de tarefas? Uma vez por semana em si, eu sento todo domingo ali, eu gosto de sentar de noite, 7, 8 horas da noite, e eu organizo toda a minha semana. Como assim organizar a semana? Exatamente tudo que você vai fazer? Não. Mas eu aprendi lendo esse livro chamado A Única Coisa, que no final das contas ele me serviu para aplicar um método assim que eu apliquei ao longo de vários anos ali na minha vida e que me ajudou muito, que é, cara, a vida existe prioridade, assim. Então, você não pode ter muitas prioridades, precisa ser uma prioridade. Sempre você vai ter uma única coisa que vai ser aquela coisa que você vai fazer que vai desbloquear todo o resto. E sempre eu gosto de olhar nos próximos ali, 10 metros. Então, eu não gosto de planejar meu mês, eu gosto de planejar a minha semana em si. E qual é a única coisa ali que eu preciso fazer de cada projeto? Qual a única coisa que eu preciso fazer na minha saúde? Qual a única coisa que eu preciso fazer na minha semana, no meu trabalho, etc. E aí eu vou organizando em si. Eu não uso muito a única coisa da semana, mas eu coloco como as coisas mais importantes de todas. Então, eu não gosto de usar o caderno, assim, na mão, para fazer um microgerenciamento de exatamente tudo que eu preciso fazer. Mas eu gosto de colocar quais são as tarefas mais importantes que no final da semana precisam estar concluídas. Ou seja, que eu preciso chegar ali na sexta-feira, no final da tarde, e precisa tá feita essas tarefas aqui para minha vida avançar. Seja meus projetos, seja minha saúde, independente do que seja. E aí, como é que eu divido, né? Eu divido por projeto. Então, como eu empreendo em algumas empresas, eu coloco o nome da empresa, e aí eu coloco as tarefas embaixo, num formato de checklist mesmo, que eu preciso executar daquela semana as mais importantes ali, que vão desbloquear as próximas, da próxima semana. E aí eu faço isso com as empresas e coloco também um espaço né, onde eu coloco as minhas tarefas em si, que eu preciso executar. Como que eu evoluí isso aqui? No final das contas, era isso e foi por muito tempo. Eu sempre fiz toda semana aqui uma página, né? E aí, o que eu fiz ao longo do tempo para realmente melhorar esse método em si? E, no final das contas, claro, tudo foi para mim, né? E acredito que possa ajudar também você já a fazer dessa forma por aqui, que talvez seja a forma otimizada. Além de monitorar as tarefas da semana em si, aí eu coloco por projeto aqui, então, da Clubber, do meu software, de uma outra startup que eu estou rodando por aqui, tarefas que eu preciso fazer da minha casa, da minha vida aqui, tarefas minhas pessoais, do meu canal. Então, eu coloco aqui únicas coisas por projeto que eu preciso executar. Muitas pessoas têm um projeto só, etc. Como eu faço muita coisa em si, acaba que tenho mais projetos em si para poder organizar. E aí eu gosto de dividir por projeto e aí eu vou meio que trabalhando em caixinhas. Mas uma outra questão que muita gente já faz, que é um habit tracker, que é nada mais do que um rastreador de hábitos, que você coloca aqui todos os hábitos que você quer ter diariamente, tá? Então, hábitos que você quer ter e que você não quer ter também. E aí esse caderninho aqui é um caderno pontilhado, com essas linhas assim, ó.
tá vendo? Tipo uma agendinha, você acha no Mercado Livre aí, ó, ela é meio pontilhada, e aí você consegue fazer tipo gráfico aqui de uma forma muito mais fácil, etc. E aí, no final das contas, você coloca aqui em uma linha, coloca seus hábitos, e aí aqui você coloca, vai preenchendo as bolinhas conforme vai passando os dias da semana para você, no final da semana, chegar e rastrear o que você fez, o que você não fez. Porque, assim, um hábito que me ajudou muito na produtividade é ser consciente com as coisas. Então, muitas vezes a gente faz as coisas no automático no dia a dia. Então, é importante você ser consciente com hábitos que você quer manter, que você quer começar, hábitos que você não quer fazer, e como que a melhor forma para mim, pelo menos, é diariamente eu meio que fazer uma revisão nisso. Então, diariamente eu olho os hábitos, olho o que eu fiz, o que eu não fiz, e aí isso já me faz uma revisão para o próximo dia eu tentar cumprir tudo ali com que eu me propus. E dessa forma, eu vou colocando hábitos na minha vida, seja um hábito de treinar, seja um hábito de dormir mais cedo, seja um hábito de praticar um instrumento, seja um hábito de, cara, fazer qualquer coisa, seja um hábito de estudar, seja um hábito de leitura. Todos esses hábitos eu literalmente coloquei na minha vida, eu não tinha, e eu fui colocando ao longo das semanas. Claro que vai um pouquinho por vez, né? Mas sempre com um controle em si do que você está fazendo, para você poder entender se você está fazendo ou não aquilo, que é importante ter essa consciência em si nas coisas. Principalmente foi uma virada muito importante para mim. Além disso, um outro hábito também, acho que é básico, é ter uma agenda ali online no Google Calendar, que seja, para organizar os compromissos. E aí, como que eu faço isso, né? Eu tenho as tarefas mais importantes que precisam ser executadas da semana no caderno. Então, esse aqui é o guia da semana, precisa ser executar essas tarefas, mas para fazer microgerenciamento, como tem muitas micro tarefas ali, eu uso o software ClickUp, como eu falei, pode usar qualquer um que você quiser. E aí, dentro dali, eu organizo os horários em si do meu dia no Google Calendar, baseado naquelas tarefas. Então, por exemplo, eu tenho todos os dias, eu gravo aqui para esse canal. Inclusive, se você não está inscrito, já se inscreve por aqui, já deixa o like para fortalecer também. Todo dia eu gravo por aqui para esse canal. E aí, eu sempre travo na minha agenda 1 hora e meia para eu gravar, que é o tempo de eu fazer 2, 3 vídeos por aqui. E aí eu separo sempre esse horário na agenda para eu ter uma previsão do que eu vou fazer na hora que eu vou fazer. Então, isso me ajuda muito a também, você vai ter reuniões, etc. Você consegue planejar ali seu calendário para você poder fazer o que você se propõe a fazer. E eu até planejo as minhas folgas muitas vezes. Então, eu vou praticar guitarra durante 1 hora e pouco. Eu vou fazer uma leitura durante meia hora, durante 1 hora. Eu vou viajar tal dia. Eu deixo tudo no meu calendário porque eu consigo me organizar. E aí, até baseado no calendário, eu vou já sabendo se vai dar para ser concluído aquilo no dia ou não. Então, não adianta você colocar ali 50 tarefas complexas para você fazer que você não vai conseguir fazer. Você precisa ter esse feeling, esse sentimento ali de entender o que dá para você fazer no dia e o que não dá para você fazer no dia. Claro que sem você ficar enrolando em si ali na frente do computador, mas é importante você ter essa gestão em si. Outro hábito também que eu peguei foi fazer as coisas mais difíceis sempre pelo período da manhã, né? Um ditado que a galera fala que é "Eat the frogs first", que é, literalmente, faça as coisas mais difíceis primeiro. Por quê? Porque tem uma coisa que muita gente não fala, que se chama força de vontade. Você acorda com muito mais força de vontade do que quando você vai dormir. É normal, a sua energia vai acabando ao longo do dia. Então, por exemplo, gravar para mim, que é algo que eu preciso realmente criar, porque eu não tenho um roteiro em si. Eu anoto algumas coisas, às vezes, dependendo do vídeo, mas eu venho aqui e falo para vocês. Mas eu preciso ter um trabalho complexo em si, mentalmente falando. Mas eu sempre escolho fazer isso pela manhã. Por quê? Porque, com certeza, se eu fizer o vídeo agora, pelo período da manhã, 10, 11 da manhã, vai ser muito melhor do que se eu pegar para fazer 5 da tarde, quando eu já tiver feito coisa pra caramba, meu cérebro já vai estar muito mais frito, eu vou estar com muito menos força de vontade, e aí vai ter muito menos chance de eu até fazer aquilo, vai ter muito mais chance de eu procrastinar aquilo em si. Essa é uma questão que eu utilizo não só para trabalho, mas para toda a vida em si, até no sentido de, por exemplo, treinar. Eu gosto de treinar sempre de manhã, eu acordo 6, 6:30 da manhã, e aí eu vou treinar direto. Primeira coisa que eu faço, vou treinar. Por quê? Porque é onde minha força de vontade está o máximo possível. Nem acordei direito, já vou treinar, já resolvo realmente essa parte que para mim é muito importante. Mas, no final das contas, como que eu peguei esse hábito de treinar todo santo dia na academia? Todo dia que eu falo para você é 7 dias por semana. Eu vou treinar. Seja fazer um cardio, seja fazer musculação, ou também treino boxe. Cara, não tem como, porque ele virou um hábito na minha vida. Mas para coisa que você for fazer de manhã, fazer no período da manhã, que é quando você tem mais força de vontade, para você criar um hábito, é a melhor coisa que tem. Então, utilize isso ao seu favor. Não joga contra em si o seu próprio corpo. E aí, já embalando em outra, que aumentou muito a minha produtividade, um outro hábito foi treinar todos os dias. Meio que assim, você já sabe, esse é um papo muito clássico, mas a gente, ser humano, Neandertal, o homem das cavernas, não foi feito para ficar na frente do computador 12 horas por dia. Não foi feito, velho, para ficar realmente dentro de casa trancafiado e cativeiro sem se movimentar. Então, cara, você precisa se movimentar. Você não precisa ser igual eu, que faz todos os dias. Eu amo fazer esporte sempre a minha vida inteira, então, pra mim, literalmente, eu gosto de fazer aquilo, faz parte da minha vida, assim. Eu não me sinto bem um dia que eu não
gasto energia em si. Mas de qualquer forma, pô, pelo menos nos dias da semana eu recomendaria muito você treinar, seja fazer um cardio, seja que seja andar na esteira, assim, sabe? Mas treinar, cara, porque treinar aumentou muito minha produtividade, disposição. Clássico, né? Pô, você fica sentado o dia inteiro, pelo menos no meu caso, diminuiu muito dor, cara, nas costas, etc. Então, assim, pra mim é essencial na minha vida e é um hábito também que aumentou muito minha produtividade. Pô, uma outra coisa também que é meio clichê, mas que aumentou muito minha produtividade também. Eu sou um cara muito meio que sensível a sono, assim, tipo, quando eu durmo mal, meio que eu fico meio burro, assim, essa é a verdade. Tipo assim, acaba que eu fico muito mais burro, processamento, etc. Isso é clássico aí, que todo mundo saiba, né? Você toma as decisões muito pior quando você dorme mal, mas assim que eu consegui sair da loucura de trabalhar igual um maluco e conseguir realmente arrumar meu horário pra, pô, ter um horário certo pra dormir todo dia e um horário certo pra acordar todo dia. Então todo dia eu durmo 10 e meia e eu acordo 6 e meia, que dá pra mim 7 horas e meia, 8 horas de sono. Pra mim é maravilhoso e eu fico 100% recarregado, energias recarregadas pra poder fazer as coisas. Mas assim, é uma coisa básica, mas com certeza me deixou muito mais produtivo também. E se você, cara, tá com sono zoado ou tá com sono invertido, tem muita gente que também, pô, dorme de tarde, etc. Não faça isso. Não tô falando pra você acordar às 6 da manhã, 5 da manhã, lógico que não. Mas tem um horário certo para dormir, um horário certo para você acordar e durma a quantidade de horas necessárias ali, que com certeza vai ajudar muito na sua produtividade. Uma outra coisa também que aumentou muito a minha produtividade, aí tá mais relacionado a tarefas em si, a trabalho, né? Eu entendi um raciocínio que eu queria explicar aqui para você, que talvez faça sentido também. Você vai ter meio que 2 tipos de tarefa, né? Tarefas de fazer, então são tarefas que você vai precisar operacionalizar alguma coisa ali. Então, sei lá, por exemplo, preencher uma planilha, fazer um trabalho repetitivo em si, fazer, né, operacional. E tarefas de criar. Então, tarefas criativas em si, que você precisa desenvolver algo. Por exemplo, eu que estou criando esse vídeo em si. Ou, por exemplo, você que está, sei lá, criando um roteiro, fazendo uma escrita, ou criando algo, desenvolvendo algo, sabe? Tipo assim, usando realmente o processamento para desenvolver algo e não só replicar uma tarefa. Eu entendi muito. Tem esses 2 tipos de tarefa, né? Então, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, sei lá, no meu caso de empresas, sei lá, alguém que gera a nota fiscal da empresa. Gerar nota fiscal é uma tarefa repetitiva, sempre faz a mesma coisa. Sei lá, alguém que faz tráfego pago, subir uma campanha de tráfego pago. Você sempre vai subir uma campanha de tráfego pago, é sempre a mesma coisa. Outro exemplo também, você que sempre, sei lá, faz a mesma coisa no trabalho, então você fica empacotando e passando a parada ali. Você sempre está fazendo a mesma função. Então aquilo é uma coisa que você faz meio que no automático. O seu cérebro meio que funciona em segundo plano quando você está fazendo aquilo. Você não precisa pensar muito para fazer aquilo. E tem essas questões de criar. E quando você está numa tarefa de criar, é totalmente diferente meio que como o seu cérebro está trabalhando, né? Então, eu entendi isso e eu entendi que quando eu estivesse em tarefas de fazer, eu poderia em si estar consumindo uma música, eu poderia estar em si ouvindo um podcast, eu poderia estar vendo um negócio de fundo, fazer alguma coisa assim, que eu estava numa tarefa repetitiva ali, tudo bem, aquilo ia até me ajudar, às vezes até fazer eu passar o tempo mais rápido ali e conseguir concluir da mesma forma, não ia me prejudicar em si. Mas em tarefas de criação, que você precisa usar o seu cérebro ali, processamento em si que eu falo, cara, eu não recomendo você fazer isso fazendo mais nada de fundo. Tipo assim, o que eu digo nem ouvindo música. E aí até vou te explicar por quê. Porque assim, literalmente o seu cérebro ele vai focar dividido e muitas vezes você vai procrastinar. E também, não só isso, aquela tarefa vai ficar com uma qualidade muito prejudicada. Então, por exemplo, quando eu estou pensando nesse vídeo aqui, cara, eu não posso estar vendo um vídeo ao mesmo tempo, não posso estar vendo um podcast, não posso nem estar ouvindo uma música que tem a letra. E aí eu acho que entra mais um hack que eu peguei ao longo do tempo. Tipo assim, músicas, você que gosta de ouvir música de segundo plano, quando você está fazendo alguma coisa, se você está fazendo alguma coisa que precisa de muito processamento do cérebro, esse raciocínio, não use uma música com letra, porque automaticamente seu cérebro vai começar a interpretar aquela letra e entender aquela palavra, entendeu? Use músicas instrumentais, então, tipo, lo-fi ou música clássica, músicas que sejam instrumentais em si e que elas não tenham letra, sabe, que faça seu cérebro processar. E aí parece que vira tipo um fundo. A galera até usa isso, né? Aquele barulho chiado branco, né? Vira tipo um fundo branco assim na sua mente, que aí beleza, pode fazer sentido para você fazer algo criativo. Foi até algo que eu aprendi em si sobre produtividade nessa questão de você não fazer coisas em segundo plano que possam tirar realmente o seu foco ali. Seja deixar seu celular perto, que você esteja falando com alguém no WhatsApp, aí você está fazendo alguma coisa, aí você para, fala com a pessoa, fazendo alguma coisa, para, fala com a pessoa, por exemplo, ou vendo um vídeo, ou fazendo qualquer outra coisa em segundo plano. Então é isso, esses foram hábitos que eu implementei na minha vida, que fui aprendendo muitos deles ao longo do tempo, outros estudando e etc., que no final das contas me tornaram mais produtivo que 99% das pessoas. Hoje eu me considero uma pessoa muito produtiva, que consegue concluir tudo.
chega no final da tarde ali, eu já realmente fiz tudo que eu preciso fazer, minhas semanas avançam, meus projetos avançam, eu consigo fazer tudo que eu me proponho a fazer e, ao mesmo tempo, me sobra tempo livre para viver a vida e conseguir desfrutar das coisas que você está fazendo. Então, tem para você ficar com a família, tem para você ter com espiritualidade, para você falar com Deus, tem para você treinar, para você ter saúde, tem para você se desenvolver, tem para você estudar. Então, eu consigo hoje balancear isso muito bem na minha vida e eu dou muito isso por eu ser produtivo. E ser produtivo, como eu trouxe no começo também, não é você ficar 12 horas, 15 horas, 16 horas trabalhando. Isso não tem, na verdade, nada a ver com produtividade. Você pode até ver que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, todas vão ser diferentes disso. Esse é um pensamento, na verdade, muito burro, onde você acha que, tipo assim, o seu valor literalmente é pelas horas que você trabalha. Então, se você não trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, você está jogando seu tempo fora, etc. Mas eu vi até uma frase num vídeo esses dias que, não lembro exatamente como é que é, mas o sentido de ser o seguinte: a única pessoa que dá valor em si à sua vida pelo seu trabalho, pelo que você produz, é um escravo. Então a gente não é as horas que a gente trabalha, a gente não é as horas que a gente produz. Ser produtivo não tem nada a ver com isso, na verdade. Ser produtivo tem muito mais a ver com concluir o que você se propõe a concluir do que ficar 20 horas por dia fazendo, 16 horas por dia fazendo aquilo bitolado ali, achando que o tempo que você emprega está totalmente ligado ao resultado, quando na maioria das partes das vezes não é assim. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like. Até o próximo vídeo. Falou!